Olá, estamos aqui com mais uma candidata, a vereadora de Várzea Paulista, a Cris Santos, e que está participando da série Mulheres na Política. Quero agradecer você, Cris, por participar da série Mulheres na Política, eleições 2020. Fazer parte dessa série muito importante nessa época inusitada por conta da Covid, né, 19. Nós estamos aqui no distanciamento razoável. Fale um pouco da sua trajetória, Cris, e as suas experiências, para as pessoas que não te conhecem, te conhecer um pouco. Tá. Então, primeiramente, eu quero muito agradecer a sua atenção, o seu contato e esse espaço que você está trazendo para as mulheres. Falar de políticas públicas é algo extremamente necessário. Dar à mulher voz e espaço é muito importante e significativo no nosso país. O espaço democrático ainda não é habituado a escutar a voz da mulher, enquanto mulher na política partidária e na política pública, embora a gente sempre esteve ali por trás dos bastidores, né? Então, eu acho que mulheres na política precisam ter um espaço mais amplo e eu só preciso agradecer essa oportunidade que você está nos dando. O porquê da política pública na minha vida? Eu sou formada em nutrição, com especialização em políticas públicas de segurança alimentar e nutricional pela Unesp. Desde a minha formação enquanto nutricionista, eu atuei muito pouco em clínica. Minha vida sempre foi para a política pública, especialmente com o público mais vulnerável, uma população que a gente precisa trabalhar enfrentamento à pobreza, à miséria, né? Pessoas que passam fome na maior parte dos grupos. E eu comecei trabalho com educação alimentar e nutricional, com esses grupos de vulnerabilidade. A política pública é uma política que está crescendo. Muitas pessoas acham ou confundem o que é segurança alimentar e nutricional, mas é extremamente necessário, embora tenha pouca visibilidade. Eu sou uma das militantes aqui no estado de São Paulo que tenta trabalhar e atuar para que as pessoas tenham alimentação de qualidade e com pouco agrotóxico ou nada de agrotóxico na sua alimentação. E esse é um pouquinho do trabalho que eu faço, né? A bandeira é segurança alimentar e nutricional, qualidade de vida nos seus ciclos de vida através da alimentação, que é a nossa base, e políticas públicas para mulheres. Então eu me formei em 2013 e tenho atuado neste cenário desde então. E pelo caminho a gente começa a perceber que é a mulher que está à frente de tudo, é ela que está à frente da casa, é ela que está à frente do filho, é ela que se programa e se planeja para que a alimentação esteja adequada dentro de casa. Muitas vezes nesse público vulnerável, a chefe da casa é a mulher, então é ela que provê o alimento. Então não tem como não assimilar uma política pública a outra, já que essas mulheres guerreiras são as que estão à frente de casa. Cris, fala por que e para que pretende ser a vereadora de Várzea Paulista? Bom, eu moro no município há um pouco mais de 30 anos. Atualmente eu estou aqui no bairro do Mursa, mas a minha vida inteira, desde os 6 anos de idade, eu morei ali na Santa Terezinha. Sempre, como eu falei para você, fui uma pessoa politizada, já um histórico na minha família, por questão de classe social, de raça, né? Então eu sempre estive ali presente, mas não entendendo o que era política pública e o que era meu direito dentro da política pública, até eu ter oportunidade de formação e esse vínculo com a política pública. Quando eu decidi ser vereadora, foi aquele momento que eu achei que não dava mais só para ficar no meu mundinho de planejamento estratégico, visto que eu já trabalho com política pública desde a minha formação. A maioria dos meus trabalhos não são direcionados à Várzea Paulista, mas eu senti que precisava fazer algo pelo meu município. Só escutar reclamação que a merenda escolar não está boa, só escutar reclamação que a gente não tem atendimento de qualidade para mulheres nas unidades de saúde, não basta mais, né? Eu sou uma usuária de serviço de saúde aqui de Várzea Paulista, eu tive dificuldades de ter acesso a essa política pública.
Então essa vontade de fazer a diferença aqui em Várzea Paulista é que tem me levado a cada vez mais pleitear um cargo de vereadora aqui no município. Não é só uma questão de sonho, embora eu entenda que a nossa vida é movida por sonho. É uma questão de ideologia e de sentimento de querer fazer mais por outras mulheres, mais pela política pública do nosso país. E eu sei que eu preciso começar de algum lugar. Então, nada mais justo para mim, para com os meus, para os munícipes aqui de Várzea Paulista, que seja por aqui. Então, essa é a minha perspectiva, que eu possa colaborar com a política pública aqui de Várzea Paulista, que eu possa também atrair outras mulheres com a fala da política pública em si, né? Que esse ano a política pública não seja um ano que as mulheres ocupem cargos só de laranja. Tem muita mulher empoderada aqui em Várzea Paulista. Eu tenho total respeito e admiração pelas minhas colegas que estão saindo junto comigo, companheiras de luta. Hoje no Partido dos Trabalhadores nós temos 5 candidatas saindo. E eu tenho respeito pelas que também colocaram o seu nome à disposição, independente do partido, porque provavelmente estão ali por alguma causa, alguma luta. Então eu tenho respeito por essas mulheres, porque eu faço parte do grupo dessas mulheres, né? Então esse é um pouquinho do que eu tenho da minha perspectiva para a política partidária aqui no município. Primeiro, respeito. Segundo, empatia e solidariedade com todas, porque somos todas munícipes, todas estamos buscando o melhor para o nosso município, né? Cris, Cris, fala da importância da sua campanha. Bom, a minha campanha ela tende a contribuir com a população aqui de Várzea Paulista na questão da qualidade de vida, em todos os ciclos, né? Com empoderamento feminino, é a voz da mulher na política, com a questão da saúde da mulher aqui no município. Eu vejo como uma das mulheres que tende a ter voz aqui no município. É um espaço democrático, política partidária, precisa ter esse espaço aberto à voz das mulheres. Eu acredito que a minha campanha tende a contribuir com outras mulheres para que elas se sentam capazes de ocupar esse espaço dentro da política pública e começar a falar cada vez mais em políticas partidária e política pública dentro do nosso município. É um lugar nosso de direito, visto que a gente sabe como fazer política pública, nós estamos todos os dias envolvidos com políticas públicas. Cris, fale um pouco para o eleitor, para a eleitora, quais os bons motivos para eles e elas votarem no seu nome para representar Várzea Paulista como vereadora da cidade. Bom, Rosângela, eu poderia falar aqui alguns motivos, 13 motivos para você que é moradora, morador, trabalhador de Várzea Paulista. Mas eu vou frisar aqui, eu vou elencar aqui alguns motivos principais. Primeiro, eu sou moradora do município e eu conheço a necessidade. Assim como vocês, eu também busco o melhor para o nosso município. Eu sou formada em nutrição, eu sei qual é a necessidade, a questão e a importância da alimentação adequada, principalmente na alimentação escolar, a merenda escolar. Eu conheço qual é a necessidade de Várzea Paulista confiar em mim como vereadora aqui no município. Mas eu vou estar falando aqui para vocês alguns que eu acho muito importante. Primeiro, eu sou moradora aqui no município há mais de 30 anos e eu conheço a necessidade do município. Eu sei o quanto é valoroso para quem mora aqui poder ter fala, poder ter alguém que escute e que represente de verdade na Câmara Municipal de Várzea Paulista. E eu estou me colocando à disposição para ser a sua representante aqui. Eu conheço qual é a importância de ter uma alimentação adequada na merenda escolar. Eu sei que muitas mães e muitos pais, quando saem para o trabalho, acreditam e confiam que os seus filhos vão estar recebendo alimentação de qualidade em âmbito escolar. E eu quero brigar por isso, por vocês. Eu quero continuar essa luta que vocês têm dentro de casa, com a dignidade do alimento saudável, alimentação adequada e da política pública para mulheres.
Eu acredito que se é direito seu, é direito meu, eu defendo. É isso. Cris, você tem um público-alvo? Então, eu acredito que todo munícipe aqui de Várzea Paulista que se preocupa com a qualidade de vida, que se preocupa com a qualidade da alimentação, que se preocupa com a qualidade do ensino, que se preocupa se o nosso município tem políticas públicas para mulheres. Afinal de contas, uma cidade que é segura para mulheres é uma cidade que é segura para todo mundo, né? Então, acho que esse público é o meu público-alvo. O público que é preocupado com a qualidade de vida, preocupado com a saúde e o bem-estar. Esse é o público que eu quero atingir aqui no município. As mulheres, sobretudo, com a questão da saúde aqui no nosso município, com a questão da atenção à saúde da mulher, que deixa muito a desejar. Então, esse é o público que eu quero alcançar aqui no município de Várzea Paulista. Cris, uma pergunta aqui, assim, todos os candidatos a vereador, a prefeito, eles prometem melhoria nas moradias, na saúde, na educação, na segurança. Você promete alguma coisa, caso seja eleita vereadora de Várzea Paulista? Eu prometo cumprir com o meu papel de vereadora aqui no município, que é de fiscalizar o que é arrecadado pelo município. Qual é o papel do vereador, né? Muita gente confunde, tem muito candidato fazendo promessas vazias que a gente sabe que eles não podem cumprir. Promessa que quem deve executar no município é o prefeito ou a prefeita que for eleita. E o papel do vereador, da vereadora, é fiscalizar. É fiscalizar o dinheiro, né? Os impostos, se eles são bem aplicados, né, nas políticas públicas do nosso município, e é isso que eu tenho que prometer. Esse é o meu compromisso com quem mora aqui em Várzea Paulista, que eu vá fiscalizar, que eu vá contribuir com a elaboração e a execução de leis que visem a qualidade de vida de quem mora aqui em Várzea Paulista. Então é isso que eu posso prometer, o meu comprometimento, a minha porta aberta, o espaço de voz para quem mora aqui em Várzea Paulista. Eu sou muito favorável aos espaços democráticos, à formação de conselhos e a continuidade desses conselhos, né? Dar voz a essas pessoas que se interessam em participar de conselhos municipais é de extrema importância, porque são essas pessoas que trazem a realidade do bairro, do dia a dia de quem mora aqui em Várzea Paulista. Então eu sou muito favorável a espaços democráticos, espaços coletivos, para que a gente possa discutir política pública de verdade, de acordo com a necessidade, né? Não adianta fazer promessas do espaço, e sendo que o nosso chão, a nossa realidade aqui em Várzea Paulista é outra, né? O que a gente precisa, e eu vejo muito, principalmente como moradora aqui de Várzea Paulista, é que todo candidato vai para a rua cheio de promessa, depois ele consegue chegar lá e a porta fica fechada. Ter acesso a quem representa o povo é muito importante. Então eu espero, eu conseguindo o mandato, ter essa porta aberta aqui a quem mora aqui em Várzea Paulista, né? Que a política pública de fato possa chegar a quem a ela precisar, que a gente consiga barrar essa cultura que a gente tem de assistencialismo, de padrinhos dentro da política. Eu acho que isso é muito errado. O vereador não tem que ter esse papel dentro do município, ele tem que realmente fazer com que a política pública chegue a quem dela necessite. Então esse é o meu compromisso com quem mora aqui em Várzea Paulista. Muitos candidatos aí, histórica aí em Várzea Paulista, tem uma lista aí, uma folha de pagamentos, né, de luz, água, gás, a cesta básica, né? Vamos prestar atenção nisso. Estamos aqui na casa da Cris Santos. Cris Santos faz parte está contribuindo para a série Mulheres na Política, eleições 2020. E eu estou muito grata por essa conversa nossa aqui, Cris. Cris, você acha que Várzea Paulista está carente de políticas públicas no geral, jovens, idosos, mulheres, homens e a população LGBT?
Eu só preciso fazer uma comparação para poder responder essa pergunta, porque há 8 anos atrás nós tínhamos políticas públicas de verdade aqui no município, né? Nós tínhamos políticas públicas voltadas para mulheres, nós tínhamos uma coordenadoria de políticas públicas para mulheres, nós tínhamos políticas públicas para jovens, nós tínhamos um hospital municipal, né, que estava em fase de construção de políticas públicas, e hoje aqui no município a gente não tem mais nada. Então, assim, não é só a questão da carência, é a questão da vergonha, porque eu fico envergonhada de estar num município onde a população procura atendimento na unidade básica de saúde e não tem. Agora, né, com essa pandemia, foi suspenso o atendimento e os exames de autocuidado com a mulher. Então, um Papa Nicolau não estava sendo colhido. Isso é muito ruim, isso é muito negativo. Isso a gente não pode só falar que é uma carência, no meu ponto de vista. Isso é uma vergonha, um descaso, é um pouco caso com a população que mora aqui. O município não ter um canal que a população, né, quem mora aqui, possa se sentir representado, denunciar a falta de políticas públicas, isso para mim é uma questão que a gente não pode mais tolerar. No município hoje a gente não tem um canal de denúncia da questão da alimentação, hoje no município a gente não tem políticas públicas que a gente possa falar que seja referência para os idosos, a gente não tem nada que possa colocar como destaque em política pública hoje no município. Diferente do que era há 8 anos atrás, quando a gente tinha uma política pública bem consolidada, quando a gente tinha orgulho de falar de políticas públicas para mulheres, quando a gente tinha canais de abertura para falar sobre políticas públicas e empoderar a população do que é política pública. Então hoje Várzea Paulista, e eu falo isso como moradora, não tem nada. A gente vê muito assistencialismo aqui na cidade. Assistencialismo não é política pública. Então sim, a gente tem essa, entre aspas, carência de políticas públicas e precisa reverter essa situação o mais rápido possível. Legal. Vamos falar um pouco de cultura. Cris, fala um pouco da cultura. Eu sempre falo que eu conheço diversos artistas, né, que fazem feiras culturais, músicos, musicistas, né. Então eu conheço aí o pessoal da região, né, artistas. Eu quero saber o que você acha isso daí, se a sua candidata for eleita e se o candidato for eleito e você for eleita a vereadora, o que você faria com essa questão de música dentro das escolas? Eu acho que a música, porque é assim, nós temos uma companheira de luta, que é a Raquel Diniz, uma pessoa que eu tenho total respeito e admiração, e eu aprendi uma coisa com ela, que é o seguinte: uma criança, ela primeiro começa a cantar, depois ela começa a falar. Eu acho que a música é a base de aprendizado em todas as faixas etárias, na verdade. Você quer ver um idoso sorrindo, lembra de uma música que ele gosta. Você quer ver uma criança ficar feliz, coloca uma música para ela. Ela vai começar a cantar, ela vai começar a conversar, ela vai se abrir. Eu acho que a música é um instrumento de ensino. A gente fala muito isso na nossa luta de conhecimento popular, que é a valorização, né, da cultura, dos saberes. A música é, para mim, no meu ponto de vista, filha de caminhoneiro que sou, né, meu pai vivia nas estradas rodando, as memórias afetivas estão relacionadas com as minhas lembranças às questões de música. Então eu vou incentivar, eu vou apoiar. Tudo que eu puder contribuir, que faça com que os saberes populares sejam valorizados, eu sempre vou estar à disposição. Hoje aqui em Várzea Paulista, falando um pouquinho desse ponto de vista cultural, e vou vindo aqui um pouquinho para a área da qual eu gosto muito de falar, né, que é a área da alimentação, a gente não tem aqui projetos, programas ou trabalhos que desenvolvam a cultura alimentar do município, por exemplo, né? Eu, embora esteja, né, seja formada em nutrição, não posso obrigar você a ter a mesma cultura alimentar que eu tenho. Não posso falar para você que comer cuscuz de manhã é errado, só porque eu não como.
Então, aqui em Várzea Paulista, nós temos uma diversidade muito grande, né, na população. Nós temos povos de matriz africana, nós temos a população negra, nós temos a população do Nordeste, né, povos que migraram para cá. E a gente precisa respeitar essa questão da cultura alimentar. Não tem atividades para esse povo, não tem esse respeito e essa valorização. Então eu acredito que o meu mandato também pode ser porta aberta para fazer a valorização dessa questão da cultura alimentar aqui no município. Aqui em Várzea Paulista nós não temos, por exemplo, feiras, né, atividades de agroecologia, nós não temos mais a feira de economia solidária que valorizava bastante essa população, as pessoas que faziam artesanato aqui no município, as pessoas que faziam a sua culinária diferenciada de acordo com o seu território, com a sua região. Então essas feiras agroecológicas, as feiras de economia solidária, elas contribuem bastante para que as pessoas, além de gerarem a renda própria, possam se sentir valorizadas nas suas questões culturais, principalmente a questão da alimentação, né? Qual que é a nossa cultura alimentar aqui hoje quando a gente vai na feira? O que a gente tem? Pastel. Mas o pastel, embora todo mundo goste de um pastel de feira, não é a nossa cultura alimentar principal, né? Eu não vou citar aqui o nome do município, mas eu já fui coordenadora de segurança alimentar e nutricional de um município aqui próximo, onde nós fizemos uma feira e essa feira a gente conseguiu colocar mais de 2.000 pessoas na rua respeitando povos de matriz africana. Eu só quero deixar claro aqui as questões para que quem esteja escutando não confunda. Eu sou católica, eu respeito a minha questão, da minha fé, mas eu trabalho política pública. E quando eu trabalho política pública, eu preciso respeitar a expressão de fé de todos os envolvidos. Então, sim, eu trabalho política pública respeitando a expressão de fé das pessoas e, se for necessário, para que dê voz a essas pessoas e representatividade, eu sou muito a favor desses trabalhos de feiras, de matriz africana, sem problema nenhum, porque é de direito deles também. Então a gente colocou esse trabalho lá nesse município próximo aqui, e as pessoas de matriz africana apresentaram os seus costumes e hábitos alimentares ali. E cada barraca ali contava uma história. Isso para mim é bom, porque quem estava ali estava conhecendo a história. Então, em um período curto, a gente conseguiu chamar a atenção de muitas pessoas e apresentar fatos históricos através da alimentação, né? Isso é cultura. Lembrando que eu também, assim, atividades, eventos, eles são extremamente importantes. Eles fortalecem a cultura. Mas a gente precisa de um projeto ou de um programa em âmbito municipal para que, quando sair governo ou entrar governo, essas atividades elas não desapareçam. Então, aqui em Várzea Paulista, a gente já teve algumas feiras, né, da comunidade negra, que trocou o governo e hoje a gente não tem mais. Eu não sei se vocês se lembram do Transando Artes, teve em Jundiaí, tinha uma equipe que fazia esse trabalho excelente aqui em Várzea Paulista também. Não vou citar o nome, porque eu não tenho autorização para citar o nome dessas pessoas, mas eles são um grupo maravilhosos, né? Que dissemina essa arte, essa cultura da questão do trançado, do empoderamento da mulher afro, que hoje aqui no nosso município a gente também não tem mais, não temos mais porta aberta para isso. Então a gente precisa de políticas públicas, de leis que contemplem todos os mandatos, independente de quem esteja no poder no momento. Bacana. Cris, caso seja eleita vereadora, né, que eu espero que todas as mulheres sejam eleitas, né? Eu estou assim confiante que esse ano vai ser super bacana para as mulheres, né? Uma visibilidade super bacana aí nas campanhas políticas, nas campanhas das eleições aí, 2020. Cris, caso você seja eleita vereadora de Várzea Paulista, o que você pensa sobre a situação da saúde da população varzina? Bom, a saúde aqui em Várzea, assim como em outros municípios, é um assunto muito delicado, né? Nós temos um histórico recente do atual governo municipal de investigação contra a corrupção e desvio de dinheiro
de recursos da saúde, né? Então a gente cai de novo naquela situação vergonhosa de ser conhecido no município por investigação de corrupção, por desvio da saúde. Uma cidade hoje nós não temos no município, nós não temos um hospital, nós temos apenas uma UPA. A atividade que nós temos hoje na unidade básica de saúde não atende às necessidades de quem mora aqui e precisa da saúde. Quem mora aqui acaba indo para a cidade do lado, né? Sobrecarregando, inclusive, o atendimento da cidade de nossa cidade vizinha. Eu tenho algumas pessoas, alguns conhecidos que trabalham na área da saúde, são pessoas que estão completamente sobrecarregada. Pós-pandemia, a gente sabe que vai ter esse efeito pós-pandemia de sobrecarregar quem trabalha dentro da saúde. E aqui em Várzea Paulista, a gente tem um fator de que o governo anterior deixou recursos para a implantação de uma maternidade, essa maternidade não existe, deixou recurso para ampliação e para a implantação, na verdade, de uma UTI, equipamentos que a gente necessita. Nessa pandemia a gente viu o quanto isso fez falta, então nós não temos. E a gente precisa aqui no município um hospital. Então o meu mandato será para fiscalizar, apoiar, investigar no que diz respeito às verbas, né? Que esse recurso seja utilizado para a saúde pública do município, de fato, que a gente possa ter aqui um hospital onde as pessoas tenham orgulho e tenham atendimento digno, que de repente a gente possa buscar aqui no município, para além das unidades básicas de saúde, as unidades de atendimento à família também, né? E que isso seja descentralizado, porque tem muita gente que mora na região mais periférica, nos bairros mais afastados, que não tem acesso a atendimento em unidade básica de saúde, muito menos ao hospital. Eu moro aqui no Mursa, né? O atendimento mais próximo que eu tenho é na unidade do Mirante. Mas tem gente que mora lá na Zona Norte, no Jardim Paulista, e que tem essa dificuldade de chegar até o hospital ou na unidade básica de saúde mais próxima. Então eu acredito que ter esses equipamentos públicos de saúde mais próximo à população é um caminho, é uma solução, ou o horário de atendimento mais amplo, né, das 8 às 17 horas, como ocorre em outros municípios. E é isso que eu vou buscar, é isso que eu vou tentar aqui para o nosso município. Lembrando que vereador fiscaliza, elabora e quem executa é prefeito. Então eu vou ficar muito ali no pé de quem conseguir a cadeira de prefeito ou de prefeita para que ele traga mais equipamentos de saúde para o nosso município. E eu espero que seja a nossa candidata, a Marli Caldas, e a vice, Cláudia Bento, que são mulheres que sabem também da necessidade, da importância de ter equipamentos públicos de saúde aqui no nosso município. Principalmente uma maternidade, porque não tem mais criança nascendo em Várzea Paulista, né? A minha irmã mais nova foi uma das últimas que nasceram aqui. Isso foi em 1990. Então, depois disso, a gente não pode falar. Existe maternidade em Várzea Paulista, a certidão de nascimento não registra aqui, né? Quem é varzino. Então a gente precisa voltar a ter esse orgulho aqui da nossa cidade de pessoas nascendo aqui. Cris, vamos falar agora sobre drogas. Um mal causador aí na sociedade. Tá. Como que eu vou falar isso para você? Droga, cada um tem a sua perspectiva e o seu ponto de vista, né? O que é droga? Ou o que é veneno? Tudo é veneno, depende da dose que você toma. Tudo pode ser droga, dependendo do ponto de vista que você vê. Droga, ela tem aí dois caminhos que a gente precisa ampliar debate. O primeiro é por que a pessoa procura a droga e acaba se envolvendo e virando um usuário. E o outro é por que a pessoa se envolve com a droga para fazer esse comércio de droga. Eu, trabalhando com uma população mais vulnerável, eu tenho duas visões. Primeiro, é meio que mito que só a população vulnerável procura. A gente sabe que
isso é mito, é errado e é uma fala preconceituosa. Isso na minha vivência, na minha experiência de vida, trabalhando com a população vulnerável e vendo os dois lados da corda. A droga, na minha visão, enquanto profissional da área da saúde, ela precisa ser amplamente discutida enquanto doença dentro da área da saúde. Então a gente precisa ter essa discussão e esse atendimento dentro da área da saúde, né? Essas atividades voltado à prevenção do uso de droga. Esse é um caminho e isso independe de classe social. Uma criança ela pode ser muito bem assistida financeiramente e ela buscar o caminho da droga porque ela necessita de ter essa sensação de prazer, de acolhimento, de escape. E isso é uma questão de saúde pública que a gente precisa discutir. A outra questão é a de segurança pública, que a gente precisa discutir também. Por que as pessoas vão buscar o caminho da droga? Porque muitas vezes, entre aspas, ela vê um caminho que é mais fácil ela conseguir algum dinheiro, algum recurso. Hoje uma criança de classe média ou alta, das questões sociais, né, questão de classe social, quando ela quer algo, é fácil pedir para o pai e para a mãe. Uma criança que já está começando a caminhar sozinha, com 8, 9, 10 anos, né, que ela já está buscando os seus caminhos, se ela quer algo, ela vai pedir para o pai e para a mãe, muitas vezes ela vai ter, muitas vezes ela não vai ter. E aí a rua e as drogas pode ser um caminho para que ela tenha algo. Esse algo pode começar com algo inocente. Hoje uma criança pode buscar, eu quero um carrinho, quero um brinquedo, quero uma bicicleta. Esses aviãozinhos que a gente chama, que é a linguagem popular da rua, ou as crianças que ficam de olheiro, elas recebem esse dinheiro desses traficantes e aí elas vão comprar o que elas querem, elas vão ganhar os status, né? E esse é um outro caminho da segurança pública que a gente precisa ter um olhar, uma atenção e que não adianta falar que a educação começa dentro de casa, porque eu tenho muitos exemplos de pais, de mães que são atenciosos, que dão muitos exemplos de que tem que trabalhar, mas não é isso. Cada um tem a sua personalidade, a sua individualidade, cada um tem a sua construção de história de vida e dentro de casa ter bons exemplos não significa que ela não vá conhecer o mundo das drogas, né? Então a gente precisa ser atento, ter esse diálogo aberto e que seja amplo e que seja não preconceituoso, não ter o preconceito do porquê que aquela pessoa se tornou uma usuária, um usuário de droga, ou porquê daquela pessoa se tornou um receptador ou um traficante de droga. A gente precisa investigar e buscar o melhor caminho para essa solução. Eu quero falar agora com você sobre a violência contra a mulher. Como vereadora, se for eleita aqui em Várzea Paulista, qual será o seu olhar nessa questão? Quando a gente fala em violência contra as mulheres, embora eu não seja uma estudadora profunda da causa, porque a gente precisa respeitar as mulheres que fazem esse trabalho, né? Ainda bem que nós temos um número crescente de mulheres falando sobre e estudando sobre, o que na nossa sociedade, por cultura, não existia. Então, falar sobre violência de mulheres abre um leque de discussão aí. A mulher ela sofre a violência de diversas formas, né? A violência doméstica dentro de casa é um assunto que muitas pessoas têm medo ainda de falar. E a violência que a mulher sofre na rua, que tem pessoas que acham que não existe, né? A gente sofre violência de todas as formas. A gente sofre violência por as pessoas não respeitarem as nossas escolhas, as nossas opções, o nosso espaço enquanto mulher. E a nossa fala também, ela muitas vezes é podada, né? Essa é uma briga que eu tenho muito em todos os lugares que eu vou, até por questão de militância da política pública de enfrentamento à fome. Como eu já falei, eu sempre falo nos nossos grupos de debate, são sempre as mulheres que estão à frente, preocupadas com a questão da dignidade e alimentação adequada dos seus filhos. A violência que a gente sofre na rua, sobre perseguição, sobre
o patriarcado, sobre o machismo dos homens, ela é um pouco diferente da violência que a gente sofre dentro de casa, da violência doméstica, mas não deixa de ser uma violência. O assédio que a gente sofre na rua, a perseguição, o preconceito e essa questão da gente tem que estar sempre provando que nós somos capazes, que a gente sabe fazer, que nós podemos discutir políticas públicas, que nós podemos estar à frente de empresa, que nós temos as nossas próprias empresas, inclusive, né? Seja ela microempresária, seja ela uma grande empresária, precisa ser respeitado, porque essa mulher, ela buscou muito, ela batalhou muito para ela aquele posto de respeito, e a gente precisa considerar essas coisas e começar a discutir, né? Que o posto de chefe também pode ser de mulher. Mulheres também são patroas, né? E a gente precisa levantar essa bandeira com muita afirmação. Agora, a violência que as mulheres sofrem dentro de casa é muito delicado, porque a gente ainda tem muitas mulheres que não falam que sofrem essas violências dentro de casa. Muitas vezes essas mulheres não entendem que elas sofrem violência dentro de casa. E se elas passam por algum tipo de abuso ou violência, aqui na nossa cidade de Várzea Paulista, não tem um ponto, uma casa, um equipamento público de acolhimento que essas mulheres possam se sentir seguras e procurar, né? No passado, aqui há 8 anos atrás, no passado não tão distante, nós tínhamos aqui um centro de referência para mulheres, que era um centro, né, de apoio a vítimas de violência doméstica, e hoje nós não temos mais, né? Não temos aqui um lugar, um equipamento público onde as mulheres elas possam se sentir acolhidas quando elas sofrem algum tipo de violência. Aliás, nós não temos nenhum espaço público onde essas mulheres possam entender o que é violência doméstica. A violência doméstica, ela não necessariamente pode estar resumida na questão da agressão física. A violência doméstica, ela acontece de várias formas dentro de casa, no assédio do próprio marido, na questão da divisão dos bens, né, na exploração quando muitas vezes acontece do homem ou o companheiro, que um homem que fala isso, ele não está sendo companheiro, quando ele fala eu pago as suas contas, sou eu que sustento a casa. Isso é uma questão de violência psicológica, na minha humilde opinião, chega a ser uma tortura, uma falta de valorização e de cuidado e de afeto e de zelo com a mulher, com a companheira que está dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando dos afazeres de casa. Muitas dessas mulheres que estão dentro de casa não é por opção. É porque elas sofrem um tipo de violência e de restrição, né, que elas possam ter outros conhecimentos, e essa restrição acontece do próprio companheiro, né, e elas não percebem. E quando elas percebem, elas querem sair desse globo, elas não têm um equipamento público, elas não têm ajuda de políticas públicas para que elas possam começar a traçar outros caminhos, construir as suas próprias histórias aqui em Várzea Paulista. Então a gente precisa discutir violência doméstica, a gente precisa discutir as violências que as mulheres sofrem fora de casa, que é a violência não doméstica, mas é o abuso, é o assédio, que a gente sofre fora, no nosso local de trabalho, na rua. Eu estar andando na rua, ou qualquer mulher estar andando na rua, não dá direito a homem nenhum reportar com palavras de baixo calão ou de ofensa, ou na cabeça ou na mentalidade daquele homem, como um elogio. Então, homens, se atentem, respeitem as mulheres, né? Nós não vamos mais nos calar diante a essa agressão verbal que vocês nos fazem. Não estamos na rua como uma exposição para vocês acharem o que é bonito ou o que não é bonito, o que pode ou o que não pode. Nós estamos na rua porque nós precisamos, porque nós temos nossas escolhas, porque nós temos o nosso direito de espaço, nosso direito de ir e vir, de trabalhar, né? Então nos respeitem. E as outras mulheres comecem a ser um pouco mais solidárias, comecem a entender o que é sororidade, empatia com as outras mulheres, porque a gente precisa construir esse caminho, né? E esse espaço de debate de violência contra as mulheres. Estamos no fim e mais um conteúdo para o meu canal do YouTube e a série Mulheres na Política, eleições 2020.
eu quero agradecer você, Cris, e quero te desejar boa sorte, que você seja eleita e coloque a ordem nessa casa que precisa em Várzea Paulista. E agora eu vou abrir para você deixar uma mensagem para os seus eleitores, para as suas eleitoras, os internautas, as pessoas que acompanharam nosso bate-papo até agora. Então, fale como candidata a vereadora ou como vereadora aí de Várzea Paulista. Então, você que é moradora aqui de Várzea Paulista, trabalhador, trabalhadora, eu quero explanar algumas coisas aqui para vocês por conta da minha candidatura aqui em Várzea Paulista. Essa candidatura feminina que representa as mulheres aqui em Várzea Paulista e fazer algumas colocações. Primeiro, o porquê que eu estou saindo candidata e candidata pelo Partido dos Trabalhadores aqui de Várzea Paulista. Desde a minha formação, já contei um pouquinho do meu histórico para vocês. Eu trabalho com um público de vulnerabilidade social, uma população de extrema pobreza, uma população que infelizmente sabe o que é passar fome, não só a necessidade, mas o que é passar fome. Quando eu fui me filiar aos partidos dos trabalhadores, eu li todas as cartas políticas e tentei buscar ali o que se assemelhava, o que eu estava pretendendo para o meu dia de amanhã. Eu li todos os partidos, não consegui me ver em nenhum outro, a não ser o Partido dos Trabalhadores, porque é o único que tem essa história de luta e de enfrentamento ao combate à pobreza e à fome no nosso país. Então, só justificando para vocês o porquê de estar nesse partido, é isso. Porque é o único que eu me identifico com a questão da luta do direito humano à alimentação adequada, do direito humano às mulheres poderem se sentir livres e seguras para estar onde elas quiserem estar. E o que eu peço a vocês, moradores aqui de Várzea Paulista? Se deem a oportunidade de ver outros caminhos, outros nomes, representando vocês na Câmara Municipal aqui de Várzea Paulista. Nos deem a oportunidade de trabalharmos juntos para que a gente possa construir de fato uma cidade que seja segura, uma cidade que seja mais justa, mais solidária, com enfrentamento às questões das causas sociais que dificultam o nosso desenvolvimento pessoal e local. Então, eu sou o Cris Santos e eu me coloco à disposição de cada morador e moradora aqui de Várzea Paulista. Meu número é o 13003 e se é seu direito, eu defendo.